Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte, de parabelo na mão. O sertão vai virar mar e vai por aí. O surgimento do gravador portátil muda definitivamente a relação entre o áudio e o visual no cinema. O som se transforma a partir dos novos parâmetros do som direto. A voz e a fala popular ganham força na produção de documentários. Na ficção, Glauber Rocha é inovador na utilização do som direto no clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. A canção ganha força como representante da música engajada nas trilhas dos anos 60. O cinema novo politiza a música e o cinema marginal experimenta os sons. Neste segundo episódio da série Em Alto e Bom Som, destacamos também dois nomes fundamentais no quesito trilha sonora: o sonoplasta Geraldo José e o maestro Remo Uzay. Seu Ângelo Roque, como era o nome do senhor no tempo do cangaço? Tabarega. Antes de entrar no cangaço, Ângelo Roque da Costa. Ângelo Roque da Costa. Da Costa. Antes de entrar pro cangaço, o que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador. Aonde, seu Ângelo Roque? Em Quixaba, Pernambuco. A gente tem alguns momentos importantes da história do cinema, são sempre marcados por revoluções ou transformações tecnológicas, né? E uma dessas grandes transformações é justamente atrelada ao som, né? Tanto é que a gente fala disso no surgimento do cinema sonoro, e tem uma outra grande virada que é nos final dos anos 50, início dos anos 60, com o som direto. Essa possibilidade de uma maior mobilidade, né, para essa captação, que permite sair às ruas, que permite ter essa gravação com mais flexibilidade da voz. Tendo pouco de lei, eu não posso falar nada. Agora, o que tem da imprensa? O que você quer que eu fale da imprensa? Você quer que eu fale que a imprensa é boa? Que a imprensa é boa? Isso sim foi usado de uma maneira mais interessante nos documentários, porque tinha essa atenção para a voz. A gente tem uma atenção, quando a gente fala de trilha sonora, uma atenção especial. Às vezes a gente nem percebe, mas uma atenção especial para a voz, que vem do diálogo, que vem da narração, que vem dessa entrevista, e mesmo na ficção, né, o quanto a voz é importante nessa construção narrativa. E dos anos 60 tem um filme que é bastante importante, tanto no som, tanto na trilha musical, né, no uso de canções, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Se entrega, Corisco! Até por juntar num uso só o que seria uma voz de um narrador com música. Quer dizer, no Glauber fica muito claro, quer dizer, ao mesmo tempo que é um uso complexo, fica muito claro que música incidental e voz do narrador estão num outro espaço, que não o espaço da ação, que não o da voz sincronizada, da música que possa, porventura, tocar dentro da tela, né, que tem uma fonte na tela. Mas quando você usa, por exemplo, cordel ao mesmo tempo como voz de narrador e música, é muito inovador mesmo. Quer dizer, você tem uma espécie de um narrador onisciente ali que está falando por música com você, está falando por cordel. Ele me entregou um cordel, né? Porque toda a letra dessa música, das músicas que eu fiz, são poemas dele. É um cordel dele, né? Já feito para o filme. E o interessante é o seguinte, quer dizer, quando eu terminei o trabalho feito com ele, eu achei que ia ser uma porcaria, porque achei que aquilo que eu tinha gravado não fosse dar nenhum resultado. E foi uma surpresa quando eu vi a minha voz no meio daquele filme. Impressionante, porque como casou uma coisa com a outra. Porque eu era da bossa nova, eu tinha um canto mais citadino, essa coisa. E ele me transformou num cantador de feira, né? Bossa Nova foi um movimento muito importante, lá pelos anos 60, né, 58, 60,
e que era exatamente a música que a gente estava esperando. A gente era adolescentes, classe média, burguesia, que não gostava da música de consumo da época, quer dizer, da Alva de Oliveira, esse tipo de coisa a gente não gostava. Não gostava também do morro, não gostava de nada. Naquela época havia essa questão de... A bossa nova era a grande música brasileira, mas era a música dos apartamentos, da Zona Sul, do asfalto. Enquanto que nós usamos mesmo a música de Zequete, o Nelson Pereira usa Zequete também, né? O Nelson Cavaquinho, que o Leon Richman usa muito bem também, e os compositores de morro também. Né? Uma voz de norte ao sul se ouvia, liberdade era que o negro queria. Esse tom nacionalista do cinema novo, ele acabou provocando uma ruptura também no modo de se utilizar a música no cinema brasileiro, que era vigente até então também, né? Houve essa ruptura, você concorda com isso? Eu acho que sim, nós usamos a música de uma maneira... Tem filmes inteiros, como por exemplo A Grande Cidade, que são fonogramas, não tem, a não ser a canção principal do Zequete, o resto não foi escrito para o filme, já existia antes, né? E nós usamos, o próprio Nelson fez isso, o Glauber fez, Joaquim Pedro fez isso também. Então essa ideia de usar a música que o povo está ouvindo é muito importante. Isso foi uma ruptura mesmo com a tradição careta, né, convencional da música, da trilha feita para o filme, acentuando o que já está na imagem. Tem uma namorada na casa de seus pais. No dia que ela me via, suspira e demais cai. Escuta, donzela, oh que dor, que aflição, venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão. E esse uso inventivo do som no cinema marginal? A segunda geração de cineastas criativos ali dos anos 60, e que normalmente é associada a esse termo, cinema marginal, que eu chamo de geração de 68, que é o Rogério Ganzel, Júlio Bressani, Oswaldo Candeias, etc. Eles descobrem duas coisas, e que estão meio que resumidas numa frase do Júlio Bressani, que é uma crítica a um certo cinema brasileiro que era feito ali, àquela altura, à volta deles, e em que ele, na verdade, afirma uma coisa muito simples: mixagem alta não esconde burrice. Ou seja, quando eventualmente defeitos do filme, defeitos técnicos, dramáticos, narrativos, etc., começam a ser escondidos por uma música grandiloquente, por um excesso de pista de som, por um excesso de ruídos, etc., você não está, na verdade, digamos assim, disfarçando nada. Você, na verdade, estava pondo em evidência as suas deficiências, pondo em evidência o fato de que você não tinha um conceito de trabalho, seja para o som do filme, seja para o próprio filme. A ideia de avacalhar, né, com a narrativa, com a maneira de utilizar a câmera, ela vem também para a trilha musical, né? Não estou falando mal da trilha musical, mas nesse sentido anárquico, de mistura, né? Se a gente pega O Bandido da Luz Vermelha, é um filme que tem canção popular, é um filme que tem música de outros filmes, é um filme que tem música erudita, tudo misturado, né? Um trabalho de colagem. A maioria dos filmes marginais, obviamente, não se tinha essa figura de um compositor.
Mas me interessa muito a relação entre som e silêncio nas trilhas sonoras do cinema marginal, ou pelo menos de determinados autores, né? Muito se fala do Bressani também. O Bressani tem no bom sentido, uma falta de pudor, digamos assim, de cortar de grandes intensidades sonoras, de uma música que está tocando, por exemplo, uma faixa inteira de um disco, ou de personagens que estão gritando na ação, para silêncio total. O que seria considerado antes disso um certo tabu do cinema clássico. Não se silencia tudo, o espectador vai estranhar e tal. O tempo do plano e o tempo interno do plano, que acontece não só do ponto de vista do código verbal, como do código visual, tem uma especificidade, né? Ele não facilita. O lado liso, o lado polido do cinema do Júlio é áspero, né? Você tem que se entregar ali, porque ao mesmo tempo que você está acompanhando uma história, você está seguindo uma linguagem. É um dos cineastas que aonde a história e a linguagem é a mesma coisa. Essa saturação do tempo e talvez então do uso dos silêncios é uma coisa que realmente desconcerta o espectador, tira o espectador um pouco da sua passividade. Você começa a se questionar e a ter uma relação, uma intersubjetividade muito mais intensa com a obra do que quando ela está cortada ou usando áudios que vão preencher aquele vazio, né? O espectador fica mais... No caso de um filme do Bressani, o espectador fica muito mais ligado com o fazer da obra do que com a obra em si. É nesse sentido que esse cinema, vindo da geração de 68, vai ser uma experimentação enorme das possibilidades mínimas. O silêncio talvez a mais absoluta de todas. O mínimo aí se torna o máximo, se torna a amplificação máxima do efeito de uma cena, justamente porque você não encheu ela de sons e não tornou ela alguma coisa trivial, cotidiana. O silêncio é música também, né? O silêncio faz parte da música, né? Sobretudo se você for ver essa música moderna, minimalista, o silêncio tem uma importância fundamental. E naquele momento o silêncio é quase que uma trilha fortíssima, né? Naquele momento ali do filme. Eu acho que é isso mesmo, o silêncio é música. Se um bombeiro encanador instalasse um serviço desse na casa, eu demitia ele na hora. E nem pagava a conta. Eu acho que mandava a higiene e a gente tivesse um certo receio, um certo cuidado, porque não é assim. Uma coisa eu escuto. A aproximação do cinema nessas décadas de 60 e 70 a músicos populares, a gente pode entender também não só por questões ideológicas, financeiras, mas também por uma ausência de profissionais na área, de compositores? Eu acho que sim. Você tem naquele momento pouquíssimos casos de compositores formados para serem compositores de cinema. Às vezes tem um caso paradigmático, que é o caso que sempre se comenta, que é o do Remo Zay, né? Quando o Remo faz um filme, por exemplo, como o Mandacaru Vermelho, do Nelson Pereira, que é o trabalho sempre mais citado dele, é pensado como um trabalho de sucesso na união entre certos parâmetros do cinema clássico, ou da música do cinema clássico, com ritmos brasileiros, quer dizer, o clássico passando para moderno na música de cinema naquele momento. Na verdade, você vai pensar que o Remo é quase um caso único, porque vai para Hollywood estudar com Miklos Rozsa, que é um senhor compositor do cinema clássico, e já tinha formação de músico erudito, mas de fato passa a ser músico de cinema oficialmente. São pouquíssimos casos assim.
acredito que tem uns 140 filmes. Bati o recorde, né, o caso. Fiz com o Egon Remo o filme Assalto ao Trem Pagador. Ele fez uma música muito bonita e outros filmes também ele conseguiu fazer sons maravilhosos, né? Botei à esquerda a escola de samba, à direita o conjunto orquestral. O problema foi bebida. O quê? Bebida. Estavam tudo... Tinha que estar no porre, senão não fazia. E não queriam me obedecer. Eu falei, olha o tempo, pelo amor de Deus. E eu estava com o metrônomo de mão. Olha o tempo. Aí saía palavrão, saía não sei o quê. Maestro maluco. Maestro maluco. Vamos, acompanha a orquestra. Até que uma hora lá, pegava. Sete. Tá, 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 tá. Um nome importante que a gente tem, né, na sonoplastia brasileira e, consequentemente, no cinema brasileiro também é Geraldo José, que trabalhou com você. Trabalhei com ele. Gangazumba, por exemplo, foi ele que fez. Se não me engano, a Grande Cidade também. Geraldo José é o patriarca da edição de som, né? Chuvas de Verão, tem uma história ótima de como ele criou o barulho de um mosquito. Como é que foi isso? O Geraldo José era um gênio, porque ele não só foi o patriarca da edição de som no Brasil, como ele trabalhou numa época em que não havia esses recursos que existem hoje, né? Mas você tem Pro Tools, você tem todos esses equipamentos que permitem você fazer coisas do arco da velha, né? Naquela época não, por exemplo, quando eu, Gangazumba, eu me lembro que quando ele, para fazer o barulho dos cavalos, o tropel dos cavalos, era com coco. Ele fazia com 2 cocos na mão, fazia aquilo. E ele inventava muita coisa, né? Em Chuvas de Verão, ele inventou a chuva do filme, é toda inventada por ele. Porque Chuvas de Verão é um dos últimos filmes meus que não é totalmente em som direto. A partir daí a gente comecei a fazer tudo em som direto. Mas Chuvas de Verão ainda não. Tem uma parte em som direto, outra não. Mas essa parte que não era em som direto tinha muita chuva. E ele inventou uma maneira de fazer a chuva, como inventou a maneira do viu o mosquito que estava passando na cabeça do Jofre Soares em casa, uma noite, sozinho, em silêncio, entendeu? Então tem uma cena que o Jô Soares está na casa, ele desce aquelas estradas e tal, um pouco pensativo, né? E aí senta numa cadeira, pega o jornal para ler, aí escuta aquele som no ouvido dele. Ele escutava outra vez, na terceira, na quarta, aí ficava zangado, né? Que som é esse me atrapalhando? Mas eu tinha que colocar esse som que não tinha no filme, não tinha nada gravado. Aí eu fui no aterro, gravei lá um som de avião, aeromodelismo, né? Gravei lá e tal, com som. Aí falei, pô, o rapaz estava com som, com um aviãozinho lá, rodando lá e tal. Eu falei, escuta, deixa ele rodando, disse que eu vou gravar agora. Mas que ele ficou para lá e para cá, depois eu consegui centralizar um pouco, ele ficou rodando mais próprio, eu consegui gravar esse som. Com esse som gravado, eu fui imaginando, meu Deus, como é que é isso? O mosquito não tem esse som, o som é diferente. Aí peguei, então, aumentei a rotação. E no caso de Vidas Secas, que na verdade foi o filme emblemático de Nelson Pereira dos Santos e emblemático também na sua carreira. Como é que foi aquela criação do som célebre da carroça, do carro de boi que não aparece? Quando eu fui ver o filme, que você vai para a Moviola ver o filme mudo totalmente, sem som nenhum. Eu com o Nelson na Moviola, ele passou para mim, olha, tá vendo aqui, isso aqui faz isso, olha aqui, tá precisando desse som. Som
contínuo, rascante, intrigante, meio desesperador, né? E que traz toda a questão da seca do Nordeste, né? Dentro daquele som. Então você vê que qualidades físicas de um som, elas podem se transformar em qualidades, na verdade, que extrapolam isso, né? Que são mais do sensitivo, né? Tem uma lenda aí, não sei se é exatamente verdade, por exemplo, que Graciliano Ramos não gostava de música. E talvez por isso, Vidas Secas já comece, né, com o uso de uma música que na verdade não é música, é uma ruidagem do carro de bois. Então, quer dizer, se utiliza o ruído enquanto música. Se a gente pega outra adaptação do Graciliano, São Bernardo, do Leon Hirschman, nos anos 70, a mesma coisa. O filme já começa a ter uma música que não é música, né? É um arranjo vocal do Caetano Veloso. Então ele faz ali algo que depois virou até um pouco cacoete da sua maneira de cantar, do seu modo de cantar, mas ele trabalha ali com a plasticidade da voz, ele não canta, né? A gente tem um esvaziamento de significado, não tem palavra, sim utilizar a voz quase como se fosse ruído. O Mujica é maravilhoso, é um ser de outro planeta, literalmente. Tudo que a gente mostrava para ele, ele odiava, mas ele era carinhoso, porque a gente mostrava música. Aí eu comecei a ver que não era música que ele queria ruído. Então a gente começou a ver os filmes antigos dele, que ele mesmo fazia, né? Ele fazia as músicas. Cara, tudo que era musical ele não gostava. Aí, começamos a arrastar a cadeira no chão, microfonar, fazer... Isso é bonito. Foi tão legal. Se você escutar a trilha do Encarnação do Demônio, é uma barulheira, cara. É uma barulheira e é só barulho mesmo, não tem música. Tem um trombone aqui, um violoncelo ali, um contrabaixo escondido, mas não é musical o negócio. Então, quando você vai fazer uma música para um filme, ou uma luz para um filme, é como se fossem os órgãos do filme, sabe? O rim, o coração, o pulmão e tal. Nós vamos fazer transplante de rim. Faz um rim para aquele filme. Ele se transforma num filme.